Muito bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 148 do Bom Dia TI. E depois de uma parada de um mês, em virtude aí desses incidentes climáticos aqui no Rio Grande do Sul, a gente está de volta. Por incrível que pareça, foi a primeira vez que o Bom Dia TI parou. Então, isso mostra o momento que realmente vivemos no Rio Grande do Sul e a nossa solidariedade com esse pessoal, principalmente, não só solidariedade, mas também nosso apoio para as pessoas mais atingidas. Inclusive, depois, vamos falar do projeto nosso, do Levanta TI também, que é uma iniciativa que a gente possa apoiar as pessoas atingidas pelas enchentes. Mesmo na pandemia, no primeiro mês da pandemia, a gente já começou fazendo online. Então, nesse a gente achou por bem parar, porque aqui a gente quer um pouco de interação, um pouco de alegria, e não era o momento da gente manifestar muita alegria. Então, acho que foi uma decisão correta, a gente acredita muito nesse nosso papel de comunidade, e também por isso agradecemos a compreensão de todos vocês que já tinham se inscrito lá para maio. Agradecemos também ao Lucas, que pôde remarcar para este mês, e também aos nossos patrocinadores pela compreensão para a gente ter parado este evento num mês. Eu quero convidar agora o nosso presidente, o Fernando, para fazer a sua saudação. Em seguida, a gente vai também apresentar aqui os nossos patrocinadores e também o nosso palestrante dessa manhã. Ganhei o microfone novo aqui. Já que a gente retomou, eu não escutei o bom dia forte antes. Vamos fazer um bom dia daquele animado nessa retomada, pode ser? Bom dia! Bom dia! Agora sim. Que bom ter você aqui nesta manhã, contando com a sua presença nesta retomada. O tradicional Bom Dia TI, como o Edson comentou, precisou dar uma pausa no mês de maio em função aí da tragédia que aconteceu no nosso estado. Tudo que tem acontecido deixam e talvez deixarão marcas profundas nas nossas famílias, nos nossos amigos, parentes, colaboradores, nas nossas empresas. Está longe de acabar tudo isso ainda. Agora, o que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia, que são intermináveis, é algo verdadeiramente emocionante. O gesto de generosidade e solidariedade individuais, como vocês que têm apoiado com as suas campanhas particulares, vaquinhas personalizadas, apoio nos abrigos, na limpeza das casas, no amparo de uma palavra, são gestos que marcam. E estes gestos, como arrecadações, o Trinopolo também está apoiando aí juntos pelo Rio Grande do Sul, Levanta TI, que inclusive é uma iniciativa coordenada por um dos nossos associados, o Alexandre, em parceria com as nossas instituições de ensino, FSG, UX, Uniftec, na arrecadação de equipamentos periféricos de tecnologia para a recuperação das empresas que também estão necessitadas. Estes gestos de generosidade, eles deixam um legado de caráter que nos enche de orgulho. Essa sua iniciativa, esse seu espírito, esta predisposição de servir é que nos deixam fortes. Assim, fortalecendo também a nossa comunidade de TI da Serra Gaúcha. Em nome do Trinopolo, gostaria de agradecer de coração todos esses gestos generosos que vocês tenham contribuído aí com o nosso estado. Obrigado em nome do Trinopolo. E falando em servir, na manhã de hoje teremos o nosso amigo, parceiro Lucas, falando de um tema que tem tudo a ver com o nosso dia atual,
que nesses momentos, ambientes complexos, quais os modelos de gestão que a gente pode aplicar. Então, sejam muito bem-vindos novamente a Bom Dia TI, que nossa manhã seja bastante proveitosa. Até mais. Obrigado, Fernando. A gente agradece a todos os presentes e também a todos que viabilizam a realização desse evento, nossos patrocinadores, a Sirium, a Keyworks, a Mercanet, a MS Vox, a WebD, a Soluzione e a Xplay. Também temos o apoio da SIC, da Jolimon, Sebrae e o apoio institucional da Dinâmica Comunicação do SENAC. E a gente abre espaços aqui para que os nossos patrocinadores falem um pouco para vocês do que eles estão trabalhando, qual é a história desses nossos patrocinadores, quais os serviços que oferecem. Então eu peço a atenção de vocês e convido hoje a Silvia Somense para fazer a apresentação da Soluzione para vocês. Por favor, Silvia. Oi, pessoal, bom dia. Agora a gente vai começar com uma pequena animação que fala um pouco da nossa história. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. You had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I
unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Legal, né, gente? Uma jornada, é que às vezes a gente, quando tu tá na fase do glamour, né, as pessoas acham que isso foi assim, né, para chegar lá. Uma longa jornada, comecei a minha empresa, era eu, meu notebook, a minha ideia, né? Então, só quis mostrar um pouquinho para vocês. A gente fez essa animação em casa mesmo, numa mesa digital, assim, desenhado à mão, bem legal, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho da Soluzione, né? Eu sou de Bento Gonçalves, moro em Bento Gonçalves, morava em Porto Alegre, na pandemia vim para cá por causa dos meus pais. Enfim, e aí começou a Soluzione. A Soluzione a base é Porto Alegre, mas a gente está em vários lugares aí. Bom, o que é a nossa entrega? Projetos com finais felizes, né? Eu não conheço ninguém que não goste de um final feliz, né? Quem não gosta de ter seu projeto entregue no prazo, atendendo a estratégia, alta gestão sorrindo, né? Isso não tem preço, né? Então, é esse o nosso foco, né? Pode passar? Quais são os nossos serviços? A gente faz gestão de projetos, gestão de portfólio, a gente faz gestão de programas estratégicos, facilitação. Nós trabalhamos com métodos híbridos, ágeis, tradicionais, uma mescla, ali em vários tipos de metodologias, porque a gente trabalha projetos, não só de tecnologia, mas projetos de uma maneira diversa. A gente faz implementação de escritório de projetos de forma express, ou se você já tem um escritório de projetos na sua empresa, o que a gente faz? A gente vai lá e pode ajudar a melhorar algumas coisas. Minha performance não está legal, a metodologia não tem engajamento, a gente precisa rever os indicadores, a nossa governança lá do escritório de projetos não está legal, a gente ajuda. A gente também implementa a governança ágil, que é baseado no básico bem feito, né? Então, muito rápido, fazer com que os seus processos eles estejam bem alinhados, né? E que eles tragam os resultados que precisam, porque a gente sabe o rolo está entre áreas, né? E cross entre processos, né? É aí onde as confusões em geral acontecem e são bem boas, assim, né? Quando acontece. Então a gente ajuda na governança toda. A gente trabalha a gestão de mudança com foco em cultura organizacional e gestão de conhecimento, tipo, vou mudar meu RP, né? Por exemplo, né? Que é um exemplo prático. A gente trabalha a gestão da mudança, a gente faz mapeamento de processos também, as ISTUB, enfim, né, com várias metodologias diferentes, e temos alguns métodos muito rápidos também, e a gente faz projetos LGPD, a maioria das empresas já tem seus projetos LGPD, e a gente faz gestão de demanda também, ajuda a agilizar, enfim, né. Pode ser? Aqui, nossos clientes, eu fico muito orgulhosa de mostrar esse slide, porque é muito difícil colocar esses logos aqui, né? Então, a gente tem vários tipos de projetos de todos os perfis, vou falar de alguns da região, a Grendene, a Colombo, já faz um tempo, mas o Grupo Bertolini, a Santa Clara, alguns clientes aqui da região também. Enfim, aí a gente tem clientes de vários segmentos, o nosso foco é fazer com que o cliente entregue, né, o que ele tem de entregar, né? Então, a gente tem 3 focos principais, 3 questões principais, 3 pilares principais que a gente entende que entregam projetos bem-sucedidos. Primeiro é foco na entrega, não adianta eu, vou surpreender o cliente se eu não entreguei o que eu combinei que tinha que entregar, não faz sentido nenhum. O segundo é ter transparência, mas com timing, não adianta eu avisar na segunda-feira uma coisa que aconteceu na sexta que eu já sabia que ia estourar, né? Então, eu tenho que ser preventivo e proativo. E a gente trabalhar muito com empatia, uma excelente comunicação, para que todo mundo saiba em que página deve estar e o que deve fazer, né? Isso faz todo sentido para a gente. E aí, só para deixar o nosso mantra, né? Eu acho bem legal essa frase, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e a gente, parafraseando Peter Drucker, né? A gente acredita que juntos faz todo sentido. Então, olha, eu vou estar à disposição, vamos conversar, se vocês quiserem, a gente pode marcar depois uma conversa aí nas suas empresas, enfim. E o nosso jeitão é esse, a gente valoriza as pessoas, e eu queria deixar uma coisa muito clara. Quem entrega para a empresa são vocês, a gente ajuda vocês a entregar, tá bom? Obrigada, valeu, gente. Obrigado, Silvia. Silvio, o Ricardo também estão por aqui, está na mesa lá nos fundos. Normalmente estão presentes aqui se quiserem alguns contatos futuros.
Para nós entrarmos no nosso tema de hoje, para falar sobre novos modelos de gestão em ambientes complexos, e bota complexos nisso, considerando o último mês, né? Nós convidamos o Lucas César. Ele, desde 2012, atua com consultoria e treinamentos utilizando abordagens e práticas inovadoras. Como consultor e facilitador da H2H Labs e da AAA Global, atua em palestras, workshops e treinamentos em empresas como Bradesco, a Equinox Gold, Gerdau, Sicredi, Sebrae, Suzano, Tecnocinos, Unimed, UPF Park, Vale, Votorantim e muitas outras. É graduado em Administração de Empresas, com especialização em Design Estratégico, Controladoria, Finanças e Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística. Então, minha gente, obrigado, Lucas, pela sua disponibilidade e a gente está ansioso para te ouvir hoje. Obrigado, Edson, bom dia, tudo bem? O Edson já me apresentou, tinha toda uma estrutura aqui para apresentar, vamos ver se eu consigo refazer ela. Gente, bom dia. Eu acho que, para começar, né, embora a gente já tenha falado, aí, o Fernando tenha falado sobre ambientes complexos que a gente vive, por exemplo, né, como o caso que a gente está vendo das chuvas, eu acho que a gente é rodeado, né, de complexidade. A gente, como ser humano, que gosta de ter controle. E a gente cria elementos de controle. Né? Eu vou dizer isso que, desde a minha vida, que eu comecei a entender complexidade como o fato de aceitar ela melhor, eu acho que eu comecei a evoluir mais, né? Minha mãe, assim, eu sofri de professora, né? Ela disse que assim, tudo que a gente quisesse, a gente tinha que fazer com coisa com sentido e buscar educação, ensino. Desde pequeno, né, eu tive essa característica, assim, né, de buscar, embora eu até achasse que eu tivesse uma certa habilidade como jogador de futebol, isso não se mostrou efetivo no longo prazo. Eu acho que eu ganhei a vida estudando, né? Estudando parecia tudo muito fácil, se a gente for pensar um tempo atrás. E aí, quando eu digo um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu acho que até meus 17 anos, a vida sempre era um caminho linear, né? Seguro, prático, simples. Eu só tinha que ir para a escola, passar de ano, né? Eu sabia que ia vir o próximo ano, que ia vir o próximo ano, né? E era tudo muito linear, um caminho muito óbvio, assim. E a mãe sempre dizia, Lucas, estuda, estuda, estuda. Então, assim, quando eu cheguei lá, perto do auge da minha maturidade, com 17 anos, né? Não sei vocês, mas eu tive a sorte de poder ter uma mãe que me incentivou muito para poder estudar. Ela disse, Lucas, escolha uma coisa que faça sentido para ti na tua profissão. E aí eu cheguei talvez na primeira escolha, assim, onde eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Embora eu tenha amigos que, não, eu sei que eu quero ser quando eu crescer e tal, para mim foi bem complexo isso. Nas escolas onde eu estudava, a gente fazia caminhos, assim, de visitar as universidades para conhecer os cursos, né? Eu não fazia a mínima ideia do que eu queria, e um dos cursos que eu fui, acho que em Porto Alegre, numa universidade, eu entrei numa redação de uma rádio, de um jornal, né? Acho que, se eu não me engano, na Ubra, na época. E eu disse, nossa, é aqui que eu quero, né? Acho que esse ambiente é um ambiente que conversa comigo e tal. E aí eu decidi cursar, prestar vestibular, né? Eu tinha que escolher algum curso e eu resolvi prestar vestibular para jornalismo. Eu cursei jornalismo, passei vestibular e para mim estava muito claro, né? Se eu tinha uma visão de longo prazo, e para mim, visão de longo prazo tinha a ver com ser bem-sucedido, e bem-sucedido tinha muito da minha mãe, no sentido de escolher alguma coisa que eu gostasse, mas muito do meu pai. Meu pai era aquela pessoa assim do tipo, Lucas, faça alguma coisa que te dê dinheiro. Né? Então eu vivia com sentido dinheiro, isso foi guiando um pouquinho, né, meu comportamento de escolha. Aí eu fiz o curso de jornalismo, né, gente, como é que funcionava a minha visão, né? O meu plano era meio linear, né? Eu sou de 86, né? Na época bombava a MTV, né? Então, assim, o meu modelo de sucesso era ser um VJ da MTV. Né? Então, assim, caramba, fazer jornalismo, falar com música, acho que é um pouquinho do que eu gosto. Quem sabe no futuro, né, ter um programa, né? Eu acho que esse caminho linear que parecia um sucesso nacional, se eu tivesse talvez a habilidade, né, do Marcos Mion, eu não estaria aqui hoje, né? Eu estaria apresentando, né, graças aí o domingo, né, ou o sábado agora, né, que ele apresenta, né, o sabadão com o Marcos Mion. O que eu quero falar de complexidade, por que eu estou trazendo esse assunto aqui, né? Porque é óbvio que eu cursei jornalismo e óbvio que eu, né, abandonei o jornalismo, né? Não porque o jornalismo não é bom, mas porque o ambiente me dava sinais de que não era legal. Não era legal, não o jornalismo, mas as pessoas eram estranhas, né? E eu comecei, nossa, as pessoas são estranhas, né? Todo mundo estranho, aula ruim, né? E eu falei, cara, mas assim, a galera gosta, né, de jornalismo, talvez eu seja o estranho, né?
Na época, eu fazia na UX aqui, jornalismo, e eu trabalhava de manhã numa loja chamada Real Macro Calçados. Tem até hoje a loja lá, né, na Júlio. Eu vendia, cara, tênis, assim, para ganhar a vida e poder pagar a minha faculdade. E aí, eu ganhava 2% de comissão de tudo que eu vendia, né? E eu vendia bastante, assim, né? Eu disse, nossa, para mim era muito dinheiro, né? Riqueza não tem necessariamente quanto você ganha, mas quanto que sobra, né? Então, sobrava muito. Morava com a minha mãe ainda. Sobrava dinheiro, eu pagava a faculdade, sobrava dinheiro. Eu disse, não, mas eu faço jornalismo, eu quero entrar na área. Eu fui fazer uma entrevista, não vou contar qual rádio foi, mas fui fazer uma entrevista aqui e o cara disse assim, qual que é a tua pretensão salarial? Na minha cabeça, né, gente, eu quero trabalhar na área, eu até opto por ganhar um pouquinho menos, mas tinha um mínimo, né? E aí eu disse quanto que eu iria ganhar, né? Aí o cara disse, não, mas aqui você não vai ganhar isso, né? Quem ganha isso é o chefe aqui, né? E eu falei, caramba, se o chefe está ganhando isso, eu... Não menosprezando, né? Mas na época, assim, eu trabalhando com vendedor, eu tinha potencial para explorar uma habilidade que eu acabei desenvolvendo e talvez jornalismo não fosse o caminho. O que eu fiz, né, gente? Eu tinha muitas opções, né? Inclusive cursar história, né? Para você ter uma ideia, eu gosto bastante de história. E aí meu pai disse assim, Lucas, não faz isso, não vai dar dinheiro. E a minha mãe, Lucas, não abandona o seu sonho, né? Ficava meio assim. E assim, como qualquer pessoa indecisa, né? O que a gente faz, gente? Faz o quê? Administração ou direito, né? Então, assim, eu fiz administração. Tipo, tá, administração, gente, esse é o caminho, né? Beleza, se não der certo, pelo menos eu vou exercitar a minha habilidade de venda. E eu sempre fui fazendo, caminhando com um passo, assim, engraçado que a vida, ela parece oportunidades. Eu trabalhava numa empresa metalmecânica aqui da região, e numa aula, né, vejam só, né, a aula era planejamento de cenários futuros, esse era o nome da aula. E eu achava uma baboseira aquilo, né, de previsão, de longo prazo, né? E aí a professora, né, fazendo seu papel de provocação, eu levantei a mão lá, né, discordei, assim. Isso chamou a atenção de uma moça que, na época, RGE veio para Caxias, né, acho que é, sei lá, 2000 e alguma coisa, 2006. E depois da aula ela disse, Lucas, gostei do seu ponto, né? Você não quer trabalhar com a gente? E eu falei, bora lá, vamos lá. O que é? É uma vaga de estágio. Eu falei, bora. Fui lá, conheci o Juliano, né? O Juliano era o meu gestor na época. Me ensinou muita coisa, me mostrou que teria possibilidades, me apresentou um projeto, acho que foi o caminho de grande empresa que eu tive, entendi muito, né, a dinâmica de como trabalhava com isso, né, que era uma cultura corporativa, e eu pensei, agora eu achei meu caminho, esse é o plano, né, vou virar gerente desse negócio aqui, vou estudar bastante, né, recebi uma oportunidade de mudar de lugar, né, sair daqui, fui trabalhar em São Paulo, por um projeto que ninguém queria, eu quis, né, e acabei tendo uma oportunidade que nem esperava. Tu vê como é aleatório as coisas, né, aparecem as coisas, a gente vai pegando. Mudei de lugar, mudei de área, fui a São Paulo, trabalhei lá. E aí, gente, minha esposa não quis ir para lá, né? Na época, ela não era minha esposa. Já vou contar dela. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de consultoria. E aí, meu gerente na época lá, que era o Elcio, ele falou assim, Lucas, para a gente ganhar dinheiro... E meu pai, né? Ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. Meu pai disse assim, o Elcio disse assim, você tem que fazer consultoria, né, se você quiser sair e ganhar dinheiro. Eu falei, consultoria é uma boa ideia. Eu participei de um projeto de revisão de malha, logística, me deu bastante visibilidade, né, talvez eu tivesse sucesso, mas eu resolvi voltar, porque a minha esposa não quis morar em São Paulo, eu voltei aqui para o Sul, e aí oportunidades aparecem, né, entrei num projeto de inovação do Sebrae, isso em 2012, né, o Edson me apresentou lá, estava contando uma historinha aqui. De lá para cá, eu fiz bastante coisa, abri minha empresa, assim, se eu tivesse tempo, a gente falava sobre várias coisas aleatórias na minha vida. Mas o ponto é que o caminho, né, ele não estava claro. Embora eu tivesse uma visão de longo prazo, não estava tão claro desde o início. Eu fui tateando, assim, né? Eu não estava muito preso ao plano. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que trabalhar com relação à empresa. É óbvio que a gente planeja. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que planejar em ambiente complexo. Mas a capacidade da gente conseguir se adaptar frente a oportunidades, ou até mesmo desastres, é essa flexibilidade que a gente tem que ter. Se a gente gasta esforço para planejar, é muito mais importante a gente estar no ambiente de planejamento do que ficar preso ao plano. Para tu ver como é tão aleatória a minha vida, né? Essa minha esposa, chama Daniela, eu conheci ela num carnaval bêbado, né? É óbvio, né? A gente estava bêbado no carnaval. Isso que vai ser gravado, né? Tem que ter cuidado com o que eu falo. Mas a gente se conheceu há 20 anos atrás, eu não sabia que ela ia ser minha esposa, obviamente que a gente evoluiu, né, de um tempo de tão aleatório que foi um carnaval. Hoje eu tenho uma filha que chama Carolina, aqui ela está com 3 meses, né, uma filhona assim, e agora ela está aqui com 6,
Mas a gente não planeja as coisas, né? Meu filho não foi planejado, minha esposa não foi planejada, minha carreira não foi planejada. A gente tinha uma intenção de longo prazo, que isso foi se desdobrando. Por que eu quis dar, né, essa introdução? Porque na vida, gente, hoje eu tenho aí, né, um caminho. Até meu pai não sabe o que eu faço hoje, né? Eu digo que eu facilito workshops, né, dou treinamentos, o pai não faz a mínima ideia que eu faço. Mas ele diz assim, tá bem, Lucas, tá com saúde, tá, né? Meu pai, preocupação, tá com dinheiro, bacana. Minha mãe já é, Lucas, faz o que você gosta, você sente bem, você se diverte? Eu falei, sim, me divirto, então tá bom. Então, consegui equilibrar a diversão, né, com seriedade, com complexidade. Quando a gente trabalha com empresas, às vezes o assunto é chato, né? Chato no sentido sério, mas a gente tenta deixar ele leve, prático, acessível, e é um pouco do que a gente faz nos treinamentos que a gente trabalha. Quem quiser contato comigo depois pode me procurar, sou super acessível, meu contato por WhatsApp também respondo bem rápido. Mas assim, trazendo isso para a empresa, né? O que tem a ver isso que eu contei, essa historinha, com a empresa? A gente não conhece as preferências de amanhã. Embora isso pode ser bem assustador, né? Na empresa a gente faz exatamente o oposto. Né? Esse gráfico aqui é bem legal, assim, porque a gente não consegue entender o que a gente faria se a gente tivesse tomado uma decisão diferente. O que eu teria feito se eu tivesse resolvido ficar em São Paulo? Eu não vou saber. E eu tenho várias opções, né, de longo prazo que aparecem. Então, as oportunidades elas estão aí. A gente vai tomar decisões, algumas acertadas, outras nem tanto. A gente vai caminhar para trás muitas vezes, vai errar. Mas é muito sobre aprender com o erro e sobre colocar as pessoas que são importantes no centro do processo. Eu sempre coloquei eu primeiro no centro do processo, eu tinha que estar feliz, eu tinha que estar contente e com dinheiro no bolso. Eu preciso estar feliz com a minha família, então sempre me boto em primeiro lugar e também trabalho com o processo evolutivo de aprender com coisas que não necessariamente, né? Cursar jornalismo não é um problema, hoje me dá repertório para fazer algumas coisas, até escrevo de certa forma bem. Então, acho que a gente aprende com isso. Nas empresas, eu acho que a gente tem um comportamento diferente, acho que isso que é um ponto daqui, né? Que todos vocês têm empresas, ou trabalham nas empresas, ou são proprietários das empresas, mas a gente costuma, todo começo do ano, ou todo começo de ciclo, né? Vamos chamar assim, a gente senta lá no início, a gente faz o planejamento, parece um caminho claro, linear. Eu tenho certeza que quando vocês definem isso aqui na ponta, vocês definem todas as premissas, né? Todos os riscos, todas as possibilidades, né? Todas as variáveis que vocês podem pensar para atingir o que a gente chama de meta. A meta pode ser um lançamento de um novo produto, a meta pode ser abrir um novo mercado, a meta pode ser aumentar o faturamento, a meta pode ser qualquer coisa. Mas a gente tem a presunção de achar que a gente controla tudo no início, né? Ah, Lucas, mas a gente mapeia risco, né? Tem um leãozinho aqui, né? Armadilha, o escorpião, né? A gente mapeia risco. Gente, risco é o que a gente não conhece. Se a gente soubesse mapear risco, né, provavelmente a gente não tinha o problema do Guaíba alagar. A gente não mapeia risco, a gente conhece o risco que a gente já viveu, mas tudo que é novo, é novo. Então, ao invés de a gente ir em uma abordagem que a gente conhecesse, né, todos os passos, não é melhor aceitar a realidade que a gente não conhece além do próximo passo? A gente gasta horas planejando o longo prazo, né? Quando na verdade a gente conhece o passo adiante, né? Em vez de a gente assumir que a gente conhece todos os riscos, não é mais fácil a gente gerenciar um risco por vez e evoluir uma solução por vez, ao invés de tentar propor algo, né, complexo lá no longo prazo? Então a gente pode dar um passinho de cada vez. E esse passinho ele é nebuloso, né? Ele tem ali a neblina ali, né? Então assim, é mais fácil a gente aceitar isso, aceitar a aleatoriedade, aprender a trabalhar com ela, do que negá-la, né, e achar que a gente tem um controle. O ser humano gosta de ter controle. Então, ao invés de uma abordagem assim, quem sabe a gente faz uma abordagem evolutiva. Eu gosto desse slide aqui porque quando a gente pensa, né, que o plano é uma questão de evolução, às vezes ele muda. Na minha vida ele mudou. Né? Eu não sou hoje um VJ da MTV, graças a Deus a MTV não existe, né? Então estaria sem profissão hoje. Mas ele evolui. Então, a gente evolui como empresa, a gente evolui também. Tem uma frase do Mike Tyson, até deixei umas figurinhas na mesa aí, que todo mundo tem um bom plano até tomar um soco na cara, né? Então, a gente tem um planejamento, e aí o planejamento ele vai por água abaixo quando a gente encontra alguma coisa imprevisível. E aí, como é que você lida com isso? Tem um escritor bem famoso, chama Morgan Housel, ele tem 2 livros bem legais, né? Que chama Psicologia Financeira, um best-seller, e um outro que Nada Muda, né? E ele, por ser planejador financeiro, ele trabalha muito nessa lógica,
de entender que é mais fácil a gente aceitar a incerteza do que viver na ilusão de que a gente tem controle. Isso para tudo na vida. Então, assim, gente, não lutem contra isso, abracem isso. E a primeira coisa, né, que é o conceito interessante da gente trazer para dentro das empresas, é a gente ser uma empresa do dia 1. Alguém já ouviu falar o que é ser uma empresa do dia 1? O Bezos aqui, ele fala muito isso, né? Não seja uma empresa do dia 2, seja uma empresa do dia 1. Uma imagem que eu acho que traz exatamente a lógica do que é uma empresa do dia 1, uma empresa do dia 2, é essa fotografia aí das Olimpíadas, onde o Phelps, aqui, né, estava nadando e você tinha lá, né, o seu concorrente, né? O que tem essa imagem aí, gente? O que você percebe aí como diferente? Um está focado, está olhando o concorrente. É muito engraçado, né? Eu faço treinamento Bradesco. Essa semana estava um treinamento Bradesco, ainda estou, né? De manhã e tarde. E o pessoal que trabalha lá nas squads, né, de desenvolvimento ágil, estava dizendo: a gente fica olhando o que o Itaú faz para a gente seguir, né? Então, assim, gente, você está querendo superar seu concorrente ou você está colocando seu cliente no centro? Né? Você é o Phelps ou você é o concorrente do Phelps? Qual que é o seu foco? Foco, gente, tem a ver com colocar o cliente no centro e a gente ser melhor que a gente mesmo, né? E aí, talvez a abordagem que a gente esteja acostumado a ver, assim, né, antigamente, onde você tinha uma empresa e os clientes orbitavam, né, estavam lá querendo dar dinheiro para você, né, estava com o centro do poder, né, o centro gravitacional era você, era a sua empresa. Hoje a gente sabe que muda, né? Se é o banco lá, o Bradesco, ele concorre com um monte de fintech. Então, assim, quem tem mais poder hoje não é a empresa, gente. São os clientes, são eles que têm poder, né? E assim, quanto mais, falando de tecnologia, né, a gente está num core de tecnologia aqui, para você montar um aplicativo, para você montar uma aplicação, um software, hoje está muito mais fácil que antes. Então, nasce uma startup, não estou dizendo que não morre startup, mas nasce muitas startups tentando resolver um problema que na sua jornada, ou na jornada do seu cliente, você não está resolvendo. Então, assim, se a gente tiver que sair daqui com alguma coisa, colocar o cliente no centro é a premissa. Mas como que eu lido com isso, né? E aí acho que é um problema de complexidade das empresas. As empresas criam estruturas onde você tem uma pessoa lá em cima, né? Que talvez em algum momento da vida conversou com o cliente, né? Criou uma solução, foi escalando, criou uma estrutura tão complexa que hoje afastou ele do cliente. E hoje tem uma equipe de suporte, uma equipe de atendimento, um saque. Você tem uma estrutura que atende o cliente, mas a pessoa que está lá setando a meta, planejando, está bem longe do problema. As pessoas lá embaixo sabem que tem muito problema e estão bem desmotivadas. Orientar uma organização é inverter a lógica da pirâmide, né? A gente muito mais atuar, né, como CEO, né? Vou chamar de CEO, não o CEO, lá, o Chief Executive Officer, né? Esse cargo aí que a gente gosta de colocar no LinkedIn, mas muito mais como uma pessoa que habilita as pessoas a poder realizar as mudanças, né? A gente como, né, gestor, diretor, tem que ter capacidade de poder habilitar as pessoas para realizar a mudança. Sair de uma estrutura de controle e comando que tenta gerenciar a complexidade, né? Buscar formas de tentar controlar as pessoas, para ir para uma abordagem. Tem um livro bem legal do General McChrystal, que ele fala que os Estados Unidos, quando tentou achar o Bin Laden, a estrutura, né, que é uma estrutura mais vertical que o exército, e os Estados Unidos, né, conhecidos como um exército altamente hierarquizado, tiveram problemas para chegar na Al-Qaeda, né? E o general foi convidado para mudar a estrutura e deixar os times mais autônomos, né? E ele tem uma abordagem chamada Teams of Teams, que é um processo de transformação de organicidade, né? Então, assim, é deixar as coisas de forma mais orgânica para que os times tenham autonomia. Isso é muito mais fácil, você deixar a pessoa responsável pelo problema e resolver, do que efetivamente você dizer o que ela tem para fazer, né? E aí, às vezes, a gente está tão acostumado nesse modelo aqui que o problema acontece e a gente fica pedindo, né? Eu comprei um telefone para minha esposa no Dia das Mães e devolvi, né? Porque a gente teve uma promoção na Samsung melhor. Eu comprei no site de um varejista e aí eu devolvi no site e aí a coleta não veio e eu resolvi devolver na loja. Gente, é o caos. Eu fiquei 20 dias tentando resolver um problema do varejista porque eu ligava para o saque e o saque disse: não, você tem que devolver no site. Não, você tem que devolver na loja. Não, você tem que... Sabe, eu fiquei pipocando. E as pessoas sabiam que tinha o problema, mas o processo que elas estavam trabalhando ali evitava de resolver o meu problema. Olha, se você fez pelo site, você tem que resolver pelo site. Aí um dia eu disse para a guria:
é que eu entendo você só como uma empresa, não como saque, não como site, não como loja física. É só uma empresa que eu enxergo. Então, como cliente, como é que a gente habilita essas pessoas a poder resolver o meu problema ou o problema dos clientes de vocês? A gente existe para criar valor, né? Então, como que a gente resolve isso? Existem 3 modelos. Eu estou falando de novos modelos de gestão, gente, mas não é novo, né? A gente está falando aqui de design, década de 90, Lean, década de pós-guerra, né? 60, ágil, nós estamos falando de 86, 2000, falando de coisas relativamente recentes no mundo da gestão. E aí a gente tenta fazer isso aqui de forma isolada, olhando só para a prática. Eu acho que a combinação deles é o que faz sentido. Design, no sentido de explorar bem o problema, entenda o problema do cliente. Lean, no sentido de a gente entender que a gente precisa construir a coisa certa, evitando desperdício. E ágil, uma forma de construir a coisa certa. Esses 3 modelos combinados têm um poder significativo para evoluir, né, o trabalho e navegar, né, eu diria que são bons instrumentos de controle para navegar nessa complexidade. Vou falar deles de maneira interativa, né? Mas, gente, design tem muito a ver com isso, né? Quem concorre com o Boticário no shopping? Não é retórica, eu queria ouvir de vocês mesmo. Pô, o dinheiro é o mesmo. Bacana. Então você tem uma disputa pelo dinheiro na carteira. Perfeito. Alguém tem uma visão diferente? Acha que o concorrente da Boticário é outro? Qualquer loja de presentes. Beleza, ótimo. Muito bem, gente. Então aqui a turma aqui é high level, assim, né? Geralmente quando eu coloco isso aqui, o pessoal, não, quem disse Berenice, Natura. Obviamente, né? Se você olhar para nível de produto, sim, mas se você olhar a nível de carteira ou a nível de presente, a Cacau Show pode ser concorrente. Né? Você pode estar entregando valor diferente, depende do problema que você está resolvendo. Qual que é o problema do cliente? Como é que é seu nome? Se o Sérgio, digamos que eu trabalho na empresa do Sérgio, eu peguei ele de amigo secreto na firma, e eu conheço pouco o Sérgio, como é que eu vou dar um presente para o Sérgio se eu não tenho intimidade com o Sérgio? Gente, 2 opções aqui servem para resolver o meu problema. Se o problema é dar presente, eu posso resolver de diversas formas. O que é engraçado, né? Hoje, o Boticário estava concorrendo com Páscoa, gente. Então, assim, a concorrência ela não vem só do segmento, a gente às vezes fica míope, né? No sentido de não enxergar a concorrente como o outro. Então, o que é problema do cliente? E às vezes a gente está tão alucinado pensando que inovação tem a ver com tecnologia. É óbvio que eu posso usar a tecnologia, mas eu não preciso só olhar para a tecnologia. Como é que eu resolvo o problema do meu cliente? Tem um professor, né, chama Clayton Christensen, ele morreu aí, acho que pós-pandemia, 19, né? Ele tem vários livros assim na parte de inovação. Ele tem uma frase muito legal assim, né, que as pessoas não estão buscando soluções aí que ajudem a executar melhor. Não estão buscando produtos e serviços. As pessoas buscam soluções que ajudam a executar tarefas da sua vida, né? Então, você não está comprando ali o presente pelo presente, né? Você não está comprando o Boticário para se perfumar. Você está comprando para resolver o problema. Não sei, alguém aqui toma remédio controlado, assim, vários remédios, ou vitaminas, às vezes não é nem remédio controlado, né? Várias vitaminas. Alguém toma aqui? Só levanta a mão. Qual que é o problema, gente, quem toma remédio controlado quando vai viajar? Não sei quanto você toma, né? Levar uma malinha de remédio, uma necessaire de remédio. Esse é um problema, né, gente? Como é que as empresas resolvem problema? Tem a PillPack, gente. Vou mostrar um videozinho aqui. A PillPack resolveu o problema.
acho que essa empresa resolve o problema do cliente. Não é sobre tecnologia, gente. É sobre como tecnologia resolve o problema do cliente. Inovação não precisa a gente sair fora da, né? Fora da caixa. Gente, é prestar atenção no cliente e enxergar que ele tem um problema e achar formas de resolver o problema através da tecnologia. Não é tentando criar tecnologia e saindo atrás de um problema, né? Não é sobre o egoísmo da gente conseguir projetar. Eu sei que vocês têm competência técnica para projetar, mas o que a gente está resolvendo o problema tão bem a ponto do cliente querer pagar por isso? Esse é o recado de design. Você vê que a Amazon comprou essa empresa por 1 bi em 2017. Então, assim, não é nem um pouquinho muito inovadora, né? Sob o ponto de vista algoritmo. Então, design tem a ver com isso, né? A gente olhar para o lado humano, entender que recursos que a gente tem para poder executar e tornar isso viável, colocar de pé. Tem a ver com o negócio. Senão a gente cria umas aberrações, né? A gente dá dinheiro para as pessoas, elas criam um brinquedo para gerar valor para o cliente, aquele negócio esquenta a bunda, ninguém anda naquele parquinho, mas as pessoas dão um jeito, né, de resolver o seu problema. Elas se divertem, né? Independentemente se estão fazendo com o seu produto ou com outro produto. Gente, o segundo método tem a ver com o Lean, né? E a gente falando de filosofia, a gente olha muito filosofia Lean, olhando para a produção enxuta, né? Mas Lean tem a ver com isso, gente. O que tem de errado nessa foto aí? Como é que é? Joga na primeira. Resolve. Tá misturado, né? Mas tem uma indicação aqui, né, gente? Mas tá errado, né? Por que vocês acham que tá errado? Não tá muito claro. Tá difícil, né? O que vocês acham que aconteceu de errado nesse processo? Faltou treinamento. Beleza. Quem que é o cliente? É a pessoa que joga o lixo? Então foi culpa da pessoa que botou. Como? Perfeito. Às vezes a gente olha para esse negócio e fala assim, faltou treinamento, faltou olhar para uma questão mais funcional, é culpa da pessoa. Gente, Lean tem a ver com a responsabilidade que a gente faz o processo e evitar que as pessoas errem. Eu imagino, né, que a moça que fez a troca do lixo ali, talvez ela tivesse num dia muito cansativo, talvez ela estivesse cuidando do neto, talvez ela fosse para o aeroporto, né, fazer esse trabalho aí. Era um aeroporto mesmo, a gente tirou essa foto no aeroporto. Talvez ela tivesse passado por uma noite ruim, talvez a indicação não fosse tão boa a ponto de fazer com que eu não errasse. Mas a gente, quando projeta uma lata de lixo, gente, a gente é responsável por fazer com que as pessoas não errem. E isso tem a ver com a capacidade da gente enxergar que o processo, a culpa do processo, às vezes é nossa. É nossa, gente, entregar um chip que confunde as pessoas na hora de colocar no telefone celular. Né? Então a gente precisa evitar, né? Deixar claro para que as pessoas não errem. O Marcelo Takahashi, que é um diretor da Vale, ele fala assim, né, que processos ruins superam pessoas boas. Se eu tiver um processo ruim, mal pensado, não adianta você ter a melhor pessoa com boa vontade. A pessoa vai errar. E Lean é exatamente isso. Obviamente que é um sistema de produção. Óbvio. Mas também é um sistema de solução de problema. Também é um sistema voltado para as pessoas. Não só para as pessoas que vão usar a solução, mas para as pessoas que vão executar. Então é muito mais sobre as pessoas. A minúcia, e aí é o ponto, né, que é tão sutil o problema que às vezes a gente não acha que é um problema. Aí tem um provérbio chinês que diz que ninguém tropeça, né, numa montanha, a gente tropeça em pequenos probleminhas. Lean, gente, é a gente conseguir ser responsável por ajudar as pessoas a resolver o problema melhor.
Quem aqui consegue contar em 15 segundos qual é a numeração, quantos números tem aqui? Quanto tempo vocês levam para organizar isso? Vou dar aqui, esse é um exercício. 15 segundinhos aqui, gente. Quantos números vocês conseguem achar? Beleza, gente. Quem conseguiu contar aqui na ordem 5 números? Levanta a mão. Menos 3 números. Conseguiram achar 3 números na sequência? Na sequência, não. Complexo, né? Se a gente aplicasse linha aqui, gente, se a gente eliminasse aquilo que é desnecessário, quanto tempo eu conto? Vamos lá. Beleza. Quem conseguiu contar 5 números na sequência? Levanta a mão. Edson. Quem conseguiu mais? Quem conseguiu contar 10? Mais. Então 10. Então a gente já tem mais. E se, gente, a gente organizasse isso? Bora lá. Mais fácil? Deu para contar mais que 10? E se, gente, a gente padronizasse? Eu acho que eu nem preciso botar o tempo aqui. Lean tem a ver com isso, né? A gente é responsável por isso. Se a gente tem um processo despadronizado, desorganizado, com incapacidade, a gente dificulta para as pessoas, dificulta para o cliente. Por isso que o cliente tem que ir várias vezes, por isso que as pessoas que trabalham para a gente eles acham uma forma, né? Então, assim, a gambiarra é o jeitinho, né, que as pessoas dão para resolver um processo mal pensado. A gente tem vários desperdícios no Lean, né? A gente tem o conceito de 7 desperdícios. E a gente sai dessa lógica aí, todo o processo vai ter desperdício. Cabe a gente entender na jornada do nosso cliente e nos nossos processos internos, aonde a gente tem redundância, aonde a gente tem retrabalho, aonde a gente tem tempo de espera. Ah, Lucas, mas lá eu trabalho com tecnologia, não tenho superprodução. Quantas funcionalidades o seu aplicativo tem que o seu cliente não usa? Você está entregando um monte de coisa que ninguém quer, né? Você está lá com, né, você usa Kanban, você tem lá um work in progress, bastante tempo lá, ninguém evolui com isso, perda de tempo, né, estoque de trabalho que não está sendo concluído. Então, Lean tem a ver com isso. Lean tem a ver com colocar as coisas certas, né, botar as ferramentas no lugar certo. Não adianta a gente lavar as mãos, ir lá, secar as mãos, voltar. A gente pinga, né? Então, as pessoas não pensam nos processos. Vou lá colocar um banheiro, né? Você tem um lugar onde a gente tem que colocar o trabalho, a ferramenta está longe. Gente, Lean é pensar na jornada, né? Então, a gente tem que ter capacidade de poder fazer essa leitura. Não é sobre a gente pensar no nosso produto e achar que a gente vai construir ele de cabo a rabo do jeito que a gente pensou. Ah, como é que isso está aplicado em ambiente complexo? Gente, você lança produto, você lança solução, você lança projeto e em todo momento seu cliente está dando feedback. Como é que você está reagindo ao feedback dele? Você está lá, você tem recursos para poder executar, mas você está construindo a coisa certa ou você está construindo aquilo que você pensou desde o início? Às vezes a gente está pensando em entregar um projeto e a gente pensa que entregar um projeto em todas as etapas é pegar um robozinho lá e ir colocando ele aos poucos, né? E montando ele devagarinho, né? Só que se a gente estiver trabalhando em cima do que a gente sempre pensou, a gente está fazendo o que a gente chama em abordagem de projeto, chama do cascata, né? Você define o requisito lá no início, né? Você sabe todos os processos, monta o design, fez a implementação, faz o teste e depois faz a manutenção. Esse é como se você estivesse operando sabendo exatamente o que o seu cliente quer, sabendo exatamente como tem que ser feito, né? Saiam dessa postura e entrem em mais uma postura de administrar risco. Senão a gente fica com aquelas anomalias, né? Ah, vamos fazer um projeto novo aqui, né? Esse projeto demora um monte de tempo, né? As pessoas estão entediadas com esse projeto, porque elas nunca conseguem colocar o projeto no ar, né? Quando você lança o projeto, as pessoas assim, altera. E não estou falando só de tecnologia, não. Pega a equipe de design, equipe de agência, equipe de consultoria. Pá, não era bem isso que eu queria, né? Então volta, isso é tedioso, é chato. Ninguém gosta de trabalhar assim. Mas por quê, gente? Porque o ambiente é complexo, o cliente não está errado. O cliente muda de opinião, muda o contexto. Não é ele que está errado. É a gente que está errado, achando que a gente tem que fazer desde o início tudo certo.
E se a gente fosse entregando devagarinho e evoluindo o projeto? Né? Graças a Deus, esse modelinho aqui foi repensado por quem, gente? Por empresas de tecnologia, que acharam uma nova forma de trabalhar, né? Lá em 2001, o pessoal lá se reuniu, digo, a gente precisa achar uma forma de trabalhar, senão a gente não vai evoluir com as nossas soluções. E tem uma coisa chamada Manifesto Ágil. Esse Manifesto Ágil deu, né, acesso a muita coisa que a gente hoje está aplicando, né, em frameworks de trabalho de agilidade, como Scrum, Kanban, OKR, são possibilidades, métodos de trabalho para a gente navegar isso de uma forma mais fácil. E aí eu chego no último ponto, que é a agilidade. Né? Uma vez que eu sei o problema, uma vez que eu consigo orientar as pessoas para construir, como é que eu consigo evoluir um produto de forma mais ágil? E aí, gente, ao invés de a gente encarar o projeto como um projeto complexo, e se a gente pegasse o projeto e fosse entregando por partes? E se a gente fosse validando isso com o cliente? Se a gente fosse recebendo feedback? Se a gente fosse aprendendo com o mercado? Se a gente fosse entendendo como melhorar o nosso processo como equipe? Isso tem a ver com agilidade. Não é sobre você fazer ciclos de sprints, né? Quem trabalha com Scrum, fazer sprint, não é sobre isso. É sobre entender a forma como navegar num processo onde a gente aprende com o tempo e a gente não sabe tudo desde o início. Não é sobre eu criar o produto que eu pensei desde o início, né? Para entregar aquilo que eu pensei. Não é sobre você quebrar o projeto em partes e ir entregando a mesma coisa que eu pensei desde o início. É sobre você ir evoluindo com o seu projeto. É sobre você ir interagindo com o seu cliente. Em vez de fazer uma entrega faseada, é você aprendendo em todas as etapas. Talvez o seu robô, né, quando você está lá, o processo evoluiu, não faz mais sentido você ter um patins, né? Talvez faça sentido você ter um modelo lá diferente de poder esquiar. Talvez o seu modelo aqui, né, de colocar um robô que voa, não seja mais voar com a asa. O mercado evoluiu, gente. Agora é helicóptero, assim, né? Então, você tem que ter capacidade de adaptação. As empresas de tecnologia têm isso. Com certeza, né, o Google lá desenvolvendo a inteligência Bard foi impactada diretamente pelo ChatGPT e aí, vira a chave. A gente precisa acelerar o nosso processo. Bard agora é Gemini. E aí a gente tem uma inteligência artificial ali muito mais evolutiva. Eu tenho certeza que lá no Google o pessoal deu uma organizada. Eu não sei, né? No Google não é meu cliente, quem dera. Mas se eles têm um processo de enxergar o mercado de uma forma que possa reagir de forma rápida. Então, basicamente, a agilidade tem a ver com isso. Né? A gente evolui o produto, torna um produto mais evolutivo. Né? Navegar num ambiente complexo tem a ver com adaptação, né? Inspeção, transparência, evolução e a capacidade de conseguir compreender de forma dinâmica, né? O mercado que é dinâmico. Para fechar, gente, eu acho que é muito mais sobre a forma como a gente encara, né? Eu tenho pouco tempo, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Estou quase encerrando. Fechou, Edson, meu tempo. Estava na mentalidade do negócio, é muito mais sobre como a gente encara isso, né? Toda empresa tem uma visão, né? Toda empresa tem estratégia. O que ela está fazendo aqui no dia a dia, no planejamento diário? A estrutura das empresas, a gente cria aquela estrutura vertical, cria o que a gente chama de vácuo de gestão. Você tem alguém lá em cima pensando e você tem gente que está executando, que não está entendendo a estratégia. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aproxima isso, né? E eu acho que talvez o recado aqui é a gente criar alguns elementos, assim, né, de uma visão, que a gente chama, né, uma visão que o próprio gestão consiga habilitar. Falei lá no início, né, que o gestor cria um ambiente para que as coisas funcionem e não cria uma estrutura para que ele controle. Sair de uma cultura de controle e comando e ir para uma cultura de execução para gerar valor, para aprender com seus clientes. É muito mais sobre a gente criar pontes, né, do que efetivamente criar estruturas para punir os maus, né? A gente chama que a gente cria processos para punir os maus. Semana passada eu estava num cliente e a gente mapeou um termo de abertura de projeto de parceria. Cara, o negócio era bizarro, era muita coisa. Falei, mas por que isso? Porque a gente tem que evitar que as pessoas burlem o processo. Eu digo, caramba, mas aí você cria um processo para evitar que as pessoas boas façam o processo da forma como deveria ser. Você cria dificuldade para evitar o problema e você impede que a gente seja ágil. Basicamente, a gente começa a criar estruturas. Como é que a gente habilita isso, né? Como é que a gente cria uma cultura para a gente planejar, né, mas evitar a burocracia, ao mesmo tempo que a gente evita o caos, né? Porque também deixar as coisas assim, Deus dará também, é um problema, né? Achar que as pessoas estão fazendo as coisas. Eu queria encerrar a palestra aqui, gente,
dizendo que alguns clientes assim já estão enxergando que isso é um caminho, né? Clientes grandes assim que enxergam que a transformação não começa lá no topo, começa com as pessoas que estão executando e vendo o problema, empoderando essas pessoas para elas enxergarem os processos, não dos delas, mas a partir da jornada do cliente delas, de como essas pessoas estão criativas a ponto de querer trazer propostas. É impressionante o quanta ideia gera num workshop de solução envolvendo turmas assim, né, de diferentes setores, inclusive, né, particularmente, acho que essa é a parte mais legal do meu trabalho. Clientes que confiam no nosso trabalho, que já acreditam que isso faz sentido, né, e já passaram e entendem que o negócio deles não é banco, o negócio deles não é papel, o negócio deles não é cimento, o negócio dos caras é gerar valor para o cliente, independentemente do setor que você está. Eu não gosto de dica, né, gente? É aquilo, o que eu faço? Qual é a dica, né? Acho que dica é muito raso, assim, né? Cada realidade é uma realidade. Eu queria fechar a apresentação de hoje não trazendo dicas de como você pode fazer, mas trazendo provocações e perguntas para saber como que na sua empresa você reage com esses 3 métodos. Primeiro, como é que eu estou promovendo a autonomia para que o meu time seja proativo para resolver o problema do cliente? Será que na minha empresa eu estou dando autonomia para que as pessoas resolvam? Eu tenho processos que dão autonomia para que as pessoas resolvam os problemas na ponta? Ou eu estou achando que tudo eu que tenho que resolver? Segundo, quais os desperdícios, né, que a gente tem no nosso processo que impede a gente de ter mais sucesso? Seja nos nossos produtos, seja na nossa jornada, quais são os desperdícios que tem? E por último, quais são as certezas que orientam os nossos planos e nos impedem de aproveitar oportunidades? Se eu tivesse a certeza que eu ia ser jornalista, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês e passando algumas dos conhecimentos que eu aprendi e que eu vejo que na prática funciona. Beleza, gente? Quem quiser conversar comigo, segue o meu contato. Né? Essa aqui é uma das empresas que a gente trabalha com agilidade, com coisas que eu comentei aqui. Eu fico à disposição para perguntas. Não sei se a gente tem tempo. 9h27. Cravei, hein, Edson? 9h30. Beleza, obrigado, gente. Capacidade de síntese, para quem estava preparado para falar 1h30, né? Eu tive que cortar. Ele viu o convite das 8 às 9h30, né? Estava bem faceiro que ia ficar todo esse tempo. Tinha até dinâmica, gente. Muito obrigado, Lucas. Tenho certeza que essas tuas provocações e o conteúdo apresentado é extremamente útil para a gente, no dia a dia, amadurecer a gestão das nossas empresas. Eu convido o presidente, o Fernando Hansen, para fazer a entrega de uma lembrança aí, que é uma cortesia aí da nossa patrocinadora, do nosso apoiador, da Jolimon, para você. Hein? Obrigado. Valeu aí. Valeu, obrigado. Tem uma fotinha. Obrigado a você, Lucas. Nós temos agora, na sequência, ainda uma apresentação rápida do nosso programa do Levanta TI. E depois, para que vocês não saiam, nós temos o sorteio de 2 brindes aí da nossa patrocinadora, a Fusione, que vão ser sorteados na sequência. Então, eu convido agora o Alexandre Hibner para conversar com a gente, ele que está coordenando pelo Trinopolo essa iniciativa do Levanta TI RS. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui hoje conversando com vocês, participando de mais um Bom Dia TI. Obrigado, Lucas, pela excelente explanação, palestra sensacional. Bem, pessoal, vou ser rápido. Eu quero fazer um rápido levantamento aqui. Quem de vocês teve a oportunidade de estar na linha de frente de alguma das iniciativas relacionadas às catástrofes naturais que nós tivemos aí? Seja com atendimento de pessoas com cestas básicas, alimentação, roupas, qualquer dessas iniciativas. Levanta a mão quem teve a oportunidade de estar na linha de frente. Ok. Certamente o que vocês viram foi assustador. Eu não sei destes que estiveram na linha de frente
o que puderam ver, mas a coisa foi feia no estado. Eu tive a oportunidade de passar por Canoas essa semana e a quantidade de lixo acumulado que a gente vê nas ruas é impressionante. Quando se diz assim, pela TV não dá para ter noção do tamanho da coisa, é verdade, não dá para ter noção, é muito maior. E aí a gente está falando de pessoas físicas e de pessoas jurídicas também. Porque esses locais foram afetados sem critério, né? A água atingiu a todos. E daí vem uma segunda pergunta. Quem de vocês aqui tem clientes? Levanta a mão. Quem tem clientes? Tem alguém aqui que não tem cliente? Vou repetir a pergunta de maneira bem clara. Quem de vocês aqui atende, seja individualmente ou na empresa, clientes? Quem de vocês tem clientes? Levanta a mão. Tem uma parte de vocês que não tem clientes, pelo que eu estou entendendo. Ou talvez eu não fui claro na pergunta. De todo modo, todos vocês que se relacionam com pessoas no dia a dia, todos vocês que têm clientes, que têm fornecedores, que têm parceiros, podem nos ajudar nessa campanha. Podem nos ajudar sendo mensageiros dessa campanha que a gente está levantando, que é o Levanta TI. E a ideia aqui é que a gente possa, passados aqui já alguns dias, né, dos primeiros efeitos dessa catástrofe, que a gente tenha condições de olhar para além daquilo que é a necessidade número 1 das pessoas, que é comer e ter dignidade, que a gente possa olhar também para a manutenção dos empregos dessas pessoas, que elas possam ter onde trabalhar e ganhar o seu sustento, porque a vida precisa seguir. E pensando nesse aspecto é que surgiu essa campanha para a gente poder auxiliar as empresas a se manter operacionais ou retomar suas operações o mais breve possível. E essas empresas têm necessidades de toda a ordem. Elas precisam de mobília, elas precisam de recurso financeiro, precisam de pessoas, precisam de tudo e também precisam de computadores. E, afinal de contas, nós, como entidade de tecnologia, temos essa prerrogativa. Precisamos de computadores para que as pessoas utilizem os seus sistemas, as ferramentas básicas para emitir o seu cupom fiscal, controlar seu estoque e assim por diante. Então, essa campanha surge com este intuito. E a gente está organizando essa campanha em fases, né? Existe uma fase inicial de coleta de doações de equipamentos. E é neste sentido que eu venho aqui hoje fazer esse apelo, e falo também em nome do colega Marcos Fredo, que está me acompanhando nessa coordenação, né, desse movimento. E o Marcos e eu temos essa clareza destas etapas, em que a primeira delas é reunir equipamentos, reunir doações. Do que nós estamos falando? Computador, CPU, desktop, mouse, teclado, monitor. Notebook pode ser também, não importa. Para que a gente possa formar kits muito simples e doar para estas empresas. E aí tem um dado importante aqui, segundo o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner, que talvez alguns de vocês conheçam, passa da dezena de milhar a quantidade de empresas afetadas. Então, a demanda é gigante em todo o estado. E a gente está tendo essa iniciativa, começando aqui como nosso ponto focal a Serra Gaúcha, mas mirando longe, tentando entender que a gente pode ajudar mais do que a Serra Gaúcha. Mas, para isso, a gente precisa de contribuição, de doações, de computadores. Porque a gente está colocando aí mão de obra, está colocando uma iniciativa, o Trinopolo está cedendo o seu ambiente de divulgação, está cedendo esse espaço para que a gente possa ter essa conversa, mas a gente precisa de equipamentos. E aí, realmente, vocês podem nos ajudar demais com isso, porque, geralmente, as empresas possuem computadores lá guardados no armário, computador que não é mais do uso do dia a dia, uma maquininha mais velha, um computador, um Celeron, um Pentiumzinho, aquela maquininha que já não é mais tão competente para a realização do trabalho da empresa e está guardada. E essa máquina pode fazer toda a diferença para essa empresa que precisa voltar à operação. Então, assim, como nós estamos falando de um movimento voluntário de doação, não tem requisito técnico. A gente quer ajudar as empresas a voltarem.
Então, a gente vai utilizar software livre para poder montar essas máquinas e manter elas operacionais e não ter nenhum tipo de amarração com as questões de licenciamento. E, bem, dentro disso, eu estendo esse convite e esse apelo para vocês, nos ajudem com essa campanha. A gente tem 3 pontos de coleta aqui em Caxias, na UX, no Bloco T, nós temos também na FSG, ali na Sala dos Professores, na Marechal Floriano, e temos também na Uniftec, na Sala de Suporte, ali no térreo, né? São pontos de coleta de doação. Os movimentos seguintes, a gente vai estar fazendo revisão nesses equipamentos, fazendo instalação e, posteriormente, distribuindo esses equipamentos para essas empresas com a curadoria das entidades, como a FCDL, o próprio Trinopolo nos apoiando, para que a gente possa garantir a destinação correta e adequada. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, conto com o apoio, levem essa mensagem, bate um fio, né, para os clientes de vocês, se engajem nessa campanha aí, a gente precisa demais do apoio de cada um de vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Edson. Não era para vocês aplaudir ainda, que eu queria estender os aplausos, além desse trabalho bacana que o Alexandre está puxando aí, né? Queria estender os aplausos e intensificá-los, porque hoje ele está de aniversário também, né? Então, parabéns, Alexandre. Mais aplausos. Agora sim, pode ir. Obrigado. Pessoal, eu reforço essa iniciativa, né? O Alexandre nos procurou, junto com outros empresários, a gente também já procurou outros parceiros, a BCM, o pessoal está aqui que se colocou à disposição, a gente conversou com as universidades que prontamente se disponibilizaram, também tem alunos que depois a gente vai chamar para ajudar nessa parte da formatação, lembrando, vocês podem dar toda certeza para as pessoas que irão doar os computadores, eles serão formatados, não vazarão dados, nada, então será um trabalho aí que a gente está fazendo, e talvez muito mais do que ter em casa esses computadores, porque a pandemia já fez uma limpeza, né, porque os computadores foram para casa, muitas trocas e tudo mais, mas esse apelo aí que o Alexandre fez com clientes, com fornecedores, que muitas vezes têm indústrias ou outras mais, que têm aí alguns computadores parados aí, e é o momento da gente tirar o pó deles e colocar para uma utilidade muito grande, né? Conversando com o pessoal do FCDL, gente, vocês imaginam, bom, vocês sabem muito bem, vocês acompanham, né? É que a fase da comoção maior foi quando foi necessário tirar as pessoas das águas, né? E de dar alimento, de dar moradia e tudo mais, né? Mas a reconstrução é tão cruel quanto aquela primeira fase. Pessoas que estão voltando para suas empresas, não vamos nem falar de casas, que não tem uma mesa, que não tem um computador, que não tem uma impressora fiscal, que não tem uma maquininha de cartão, como vão operar? E o quanto isso também impacta o Estado e a economia. Então, eu acho que é importante a gente se solidarizar nesse momento e continuar essa campanha. Beleza? Gente, eu quero, então, aproveitar esse momento também para a gente fazer o sorteio. Silvia, Ricardo, vocês vêm me ajudar aqui? Faltou aquele momento que eu não coloquei o sorteador ainda. O que temos nessa caixa maravilhosa? Isso é top secret, mas aí não é legal. Eu mesmo escolhi com coisas que eu gosto. Então, eu acho que, particularmente, eu acho que tá bom. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Sorteando agora. Vamos ver. E o número sorteado é o de número 50. Você foca aí neles, que são mais bonitos, e eu vou pegar o número aqui. Avisa o Pedro Celso que ele teria levado algo bem legal, mas não vai. Não pode.
Vamos lá, vamos sortear de novo. Faltou a música. Pô, mas hoje é que não está aí o cidadão, né? 47 que não está presente. E agora sim, o número 18, letra D de Daniel Antônio Fachin. Maravilha. Parabéns. E o próximo sorteado. Isso aí, vamos lá, música. Tá certo. O sorteado é o número 14, Cassiano Fórmulo. Muito bem. Obrigado, Silvio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Soluzione, por oportunizar esse momento aí sempre bacana. A gente lembra as quermesse, não é isso? Então, minha gente, agradeço vocês demais pela presença. Bom reencontrá-los aqui. E a gente lembra que ainda nesse mês nós temos aqui, ó, minha gente. Vou deixar um convitezinho para vocês. Aliás, dois, já que parou aqui. Pessoal, levem um folder disso aqui do Jovem Aprendiz. Dê uma olhada com a empresa, alguma coisa. Nós precisamos manter esse projeto forte, tá? Nós precisamos empregar essa gurizada. Precisamos dar oportunidades de trabalho para eles, tá? Por favor, dê uma olhada nisso. E o convite para vocês é para o dia 20/6, uma quinta-feira. Nós vamos nos encontrar lá no Garden Center da Ordeu para uma cervejinha e um bate-papo bem de leve, do tipo sem pauta, sem compromisso. E a parte boa, né? A primeira rodada é por nossa conta. Então, sério? Mas 300 ml, não vem com um litrão, tá? Tá? Então a gente espera ver vocês para criar encontros descontraídos também para reunir essa galera. Tá certo? Um bom final de semana, uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês e até a próxima. Obrigado.